A Sagrada Eucaristia é um fogo que purifica e consome todas as nossas misérias e imperfeições. Faça tudo que estiver ao seu alcance para se tornar digno da Eucaristia, e esse fogo divino cuidará do resto. Santa Jacinta Marescotti. Olá, irmãos. Neste mês de junho, nós da Nova Geração queremos trabalhar uma nova dinâmica no nosso canal do YouTube. Nós, nesse mês, trabalhamos o protagonismo juvenil, que é o tema do mês 6. Baseado nisso, nós pensamos que poderíamos partilhar com vocês os 3 pilares fundamentais da Santa Igreja Católica, que é a Eucaristia, a Virgem Maria e o Santo Padre, o Papa. Claro que a Igreja Católica é composta por outros fundamentos também importantes, porém os 3 fundamentais são esses. Então nós iremos trabalhar o significado de cada um e, assim como as formações, também não somente partilhar, mas tentar auxiliar vocês na sua vida espiritual, trabalhando esses 3 aspectos. Então, o que é a hóstia consagrada? O que é a Eucaristia? Antes de nós explicarmos a importância dela na nossa vida espiritual, nós primeiro precisamos abordar por que Deus a fez e como e por que Ele colocou nas nossas vidas, no nosso cotidiano, na Santa Missa. Então, no Velho Testamento, nós temos a seguinte situação. Adão e Eva pecaram, escutaram a voz da serpente e comeram do fruto da árvore da vida. Fazendo isso, o ser humano acaba contraindo o pecado para a sua natureza. E o pecado, lembrando, Deus odeia o pecado, porém não odeia o pecador. Esse pecado faz com que nós, por natureza, segundo a nossa carne, tentemos nos desviar de Deus. É da nossa natureza nos desviar de Deus. Deus não nos fez assim. Porém, a partir do pecado capital, nós nos tornamos desse jeito. Nós temos esse defeito. Quando nós encontramos a vontade de Deus, nós fazemos com que viremos o nosso rosto e fiquemos com medo dele. Nós repudiamos Deus por natureza. E nós vemos isso durante todo o Velho Testamento. O povo de Israel é libertado do Egito, porém quando se encontra no deserto, começa a amaldiçoar a Deus, falar mal, dizer que ele era um Deus injusto, que era melhor estar junto com os faraós, porque lá pelo menos eles tinham comida, e no deserto eles estavam doentes, enfim. Então, o povo de Israel, por ser, assim como nós, esse povo contaminado pelo pecado, provindo de Adão e Eva, tinham essa natureza. E Deus olhava aquele povo e se irava contra ele. Lembrando mais uma vez, se irava por conta do pecado e não por conta do povo em si. Porque o pecado, cegando aquele povo, fazia com que eles não caminhassem segundo a vontade de Deus, não tivessem fé. E assim, obedecendo à natureza do pecado, os israelenses continuavam a fazer outros pecados. Então, além de blasfemar contra Deus, acabavam roubando ou amaldiçoando o seu próximo, traindo o seu próximo, e enfim. Então, todos esses pecados eram acumulados. Porém, Deus queria uma geração santa. Ele queria que o seu povo fosse santo. Então, como é que Deus quer um povo santo, porém, esse povo, ao mesmo tempo, está negando a Ele e se abandonando no pecado? Era necessário que, de alguma forma, eles se educassem. E a forma que Deus projetou para educar esse povo e também para purificá-lo foi através dos sacrifícios. Então, no Velho Testamento, o povo tinha todo aquele pecado, as mentiras, as blasfêmias, as ofensas. Então, o sumo sacerdote, em um momento oracional, trazia animais, eram pombas, bodes, bois, isso é tudo visto no Velho Testamento. E no momento de oração, fazia meio que fazia uma transição da culpabilidade do pecado para aquele animal e depois eles sacrificavam esse animal no templo. Porém, observem, esse sacrifício não apagava a mancha do pecado do povo, apenas saciava a ira de Deus, ou seja, Deus vendo aquela obra, vendo aquele sacrifício, via que o povo queria se livrar do pecado, por mais que o pecado ainda estivesse encrustado em sua carne e em sua alma. Então isso foi perpetuando durante 4.000 anos, a duração do Velho Testamento. E Deus, sendo suma inteligência, completamente amoroso, o que foi que ele viu? É necessário que o povo seja liberto das amarras do pecado. Porém, não somente o povo de Israel, o povo do mundo inteiro. Ou seja, até então, naquele tempo, o povo era purificado do pecado através daqueles sacrifícios. A culpabilidade do pecado era diminuída.
mas somente aquele povo de Israel. O resto do mundo não tinha conhecimento dessa vontade de Deus. O povo do mundo ainda não tinha acesso a esse sacrifício. Então, Deus, sendo totalmente amor, o que ele pensou? É preciso que tenha um sacrifício maior. Um sacrifício que não somente tome sobre si o pecado do povo de Israel, mas o pecado do mundo inteiro. Porque Deus quer que a salvação seja para todos, não somente para os descendentes de Israel. Então era necessário que uma vida tomasse sobre si todos esses pecados e fosse imolada, fosse morta. Mas que vida é essa que está no nosso meio? Nenhum homem nascido de mulher é capaz de tomar sobre si esses pecados do mundo inteiro, porque é um fardo muito grande. É um fardo, é uma culpa que nenhum corpo humano é capaz de sustentar. Se o homem não é capaz, quem dirá os animais? Não existe nem animal e nem homem capaz de tomar sobre si o pecado do mundo inteiro sobre suas mãos. Então era necessário que um homem viesse até lá, mas esse homem não existia, não estava no meio do povo. Qual foi a solução que Deus arrumou? Eu, como Deus, irei descer até lá e tomarei sobre si todos os pecados em minhas mãos. Então foi necessário Deus se fazer homem no meio do povo para que o pecado fosse apagado. Então, para libertar o mundo inteiro das amarras de Satanás, das amarras do pecado, Deus se fez homem. E como ele fez isso? Ele se fez homem do começo ao fim. Ou seja, quando Jesus se faz carne no ventre de Maria, ele ali se fez embrião igual a nós. Assim como nós passamos por todo aquele processo de germinação, desde a fecundação até nós sairmos do ventre da nossa mãe, Jesus também fez. Porém, Jesus ele fez isso sem perder a sua condição divina. Ele se fez verdadeiro homem. Ele realmente era uma criança, era um feto no ventre de Maria. Porém, ele não perdeu a sua essência divina. Ele também era Deus. Então, em ato de amor, Deus se humilhou. Porque realmente é uma humilhação. Nós comparados com Deus, nós somos menores que um átomo. Então, Deus ele se humilhou, se fez homem no ventre de Maria, porém não perdeu a sua condição divina. Porque era necessário que a condição divina estivesse naquele homem para que o pecado do mundo inteiro fosse apaziguado. O que eu estou querendo dizer é que Jesus não era um semideus. Que Jesus não era somente um profeta que tinha um poder a mais. Não é nada disso. Jesus era verdadeiro homem. Como nós, carne, osso. Ele era igual a nós em tudo, menos no pecado. Porque ele também era Deus. Duas naturezas coexistiam ao mesmo tempo. É um dos maiores mistérios que Deus deixou para nós. A encarnação do Verbo. Como diz no início do Evangelho de São João. No início era o Verbo, e o Verbo era Deus. O Verbo estava com Deus, e o Verbo se fez carne no meio de nós. A segunda pessoa da Santíssima Trindade, em total ação de amor, se fez homem para morrer numa cruz e nos livrar das amarras do pecado. Porém, quando Jesus ele morre na cruz, e aqui nós temos uma bela imagem, que é Jesus, o bom pastor, o pastor que dá a vida pelas suas ovelhas, que morreu na cruz por algo que ele não era culpado, mas como um escravo ele assumiu a nossa culpa. Ele não somente quis que aquele evento acontecesse naquele momento, claro, naquele ano 33, quando Jesus morreu às 3 horas da tarde, foi o cume, foi o maior ato de amor que já aconteceu no mundo inteiro, e nenhum ato de amor vai ser maior do que esse. Porém, Deus, ele é total amor, ele nos ama, e ele quer ficar no meio de nós eternamente, até o fim dos tempos. Ele não quer somente estar no meio de nós com a ação do Espírito Santo, que também é importante. Ele quis e ele quer estar no meio de nós, assim como ele se fez no ventre de Maria, em carne e em divindade. E quando é que isso ocorre? Quando é que nós temos Jesus verdadeiramente, corpo e sangue, alma e a divindade no nosso meio? É na Sagrada Eucaristia. É na Santa Missa. Na última ceia, quando Jesus ceava com os apóstolos, ele levantou o pão e disse: "Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Fazei isto em memória de mim." Ou seja, os apóstolos, que foram futuramente, os futuros sacerdotes, faziam perpetuamente a última ceia no meio da Assembleia. O que isso quer dizer? Que a Santa Missa
não somente é a lembrança da última ceia, mas como Deus quis perpetuar esse evento, a mesma coisa que aconteceu na última ceia é a mesma coisa que acontece na missa em todo domingo. Quando o sacerdote ergue a Eucaristia, aquele pão e aquele vinho, e ele repete as palavras do Cristo, o que ocorre é um evento chamado transubstanciação. É um nome difícil, porém é fácil de entender, eu acho. O que acontece é que o pão se transforma verdadeiramente no corpo de Cristo. O mesmo Cristo que morreu na cruz é o mesmo Cristo que se faz presente naquele pão. E aquele vinho, quando o padre consagra, já não é mais vinho, é sangue. É o sangue que foi derramado. É o preço da nossa salvação. É isso que ocorre na Santa Missa. Porém, lembrando da frase de Santa Jacinta, ela diz, não é? Que nós devemos sempre nos esforçarmos para nos fazermos dignos. Porém, atentos a uma coisa. Aqui eu não estou dizendo que Santa Jacinta está errada. É uma frase muito bonita e muito forte. Porém, nós devemos olhar com uma certa ótica. Nós nunca seremos dignos da Eucaristia. Ninguém no mundo foi digno do ato de amor feito na cruz. Ninguém. Nem no passado, nem no presente, nem no futuro. E nós nunca seremos dignos daquilo que se perpetua na Santa Missa. Da transubstanciação. Do pão virando carne, do vinho virando sangue. Nós nunca seremos dignos dessa ação. Porém, Jesus morreu na cruz para que nós fôssemos dignos desta graça. Jesus se ofereceu em ato de amor para nos oferecer a Eucaristia, para nos dar a Eucaristia. Então, no momento em que Jesus morreu na cruz, nós tivemos acesso à salvação e nós tivemos acesso de ter acesso à Eucaristia. Porém, não é de toda forma que nós nos devemos aproximar do corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Nós nunca seremos dignos da Eucaristia. Porém, como pré-requisito, o que é necessário que nós devemos ter para poder comungar? É necessário que nós estejamos em ação de graças, em estado de graças. O que isso significa? Todos nós pecamos. Todos nós cometemos pecados veniais e mortais. Mas é necessário que nós nos arrependamos desses pecados e não só arrepender, evitar de repeti-los, de cometer em nossas vidas. Para que aí nós possamos ter acesso ao corpo de Cristo. Porque o corpo de Cristo só foi ferido pelo pecado na cruz, não mais. Ele já foi crucificado. Não é necessário que nós, com o pecado em nosso corpo, o crucifique novamente na comunhão. A comunhão sacrílega, que é aquela comunhão em que eu estou em pecado, mesmo sabendo que eu estou em pecado, ainda assim vou lá e comungo. Essa ação, que é digna de toda maldição do mundo, é um assunto meio pesado, eu sei, porém é necessário que nós alertemos isso. A comunhão sacrílega é o maior pecado que se pode cometer. É verdadeiramente um pecado contra o Espírito Santo. Claro que eu não estou dizendo do fato, por exemplo, um testemunho. Eu aqui, antes de me batizar, eu ouvia no Nova Geração, todo mundo falando da Eucaristia, e uma missa eu peguei e comunguei. E eu não sabia que era preciso estar batizado, eu não sabia que era necessária a catequese. Eu cometi esse ato amaldiçoado? Cometi. Porém, Deus olhou com misericórdia para mim e os meus irmãos foram me guiando e me corrigiram e me levaram até o batismo. Ou seja, talvez tenha várias pessoas que comunguem em estado de pecado mortal, porém não saibam que estão fazendo um ato errado. Porém, nós devemos saber. É necessário que nós nos eduquemos, como fala em Oséias. Meu povo, infelizmente, se perde por falta de conhecimento. Então é necessário que nós busquemos esse conhecimento. Certo? Então como é que se faz para sermos dignos da Eucaristia? De podermos nos aproximarmos do corpo de Cristo? É necessário de outro sacramento. O sacramento da reconciliação, que é feito na confissão com o sacerdote. Quando nós confessamos, não é que o sacerdote nos perdoa. É que Deus, Jesus Cristo, através daquele ministério que Ele concebeu nos apóstolos, realiza esse ato de perdão. Quando o Padre nos perdoa na confissão, Ele perdoa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o sangue de Cristo nos lava, nos cura e nos liberta do pecado que nós cometemos. Porém, é necessário que nós saiamos da confissão
odiando o pecado e não mais querendo pecar. Nós devemos sair da comunhão com a ação de graças, querendo amar o nosso próximo, amar o nosso Deus e comungar. Nunca mais voltar a pecar. Por mais que nós voltemos a pecar, que nós caiamos, nós devemos nos arrepender profundamente. Não somente porque nós iremos perder a Eucaristia estando em pecado, mas porque nós estamos ofendendo a Deus. Quando nós pecamos, nós estamos sendo ingratos com aquele sacrifício que foi feito pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Então, explicada a divina importância da Eucaristia, sua história e o que é, agora nós, nova geração, como expressão jovem, queremos aplicar todo esse ensinamento para a juventude. São João Paulo II, nosso baluarte, diz a seguinte frase, que a juventude é a esperança da Igreja Católica. São sentinelas da manhã. O que isso quer dizer? Não quer dizer que a juventude é o alicerce da Santa Igreja e que sem os jovens a Igreja Católica vai ruir, vai se perder. Não é nada disso. É que o sacerdote, ele olha para os seus fiéis como verdadeiros filhos. Então, de um lado, nós temos os filhos mais velhos, que já encontraram a sua vocação, que estão lá em suas congregações, na sua comunidade de vida, fazendo seus serviços, as suas obras de caridade, os seus grandes atos de amor. E de outro lado, nós temos aqueles que acabaram de entrar, os de pouca idade, que descobriram a verdade e agora estão querendo entender qual é o seu papel na Santa Igreja. Então é verdadeiramente uma ótica de irmão mais velho com irmão mais novo. Então a Igreja Católica ela olha para esse filho caçula, que somos nós, os jovens, e aplica a sua pedagogia, que é mostrar que os sacramentos são são necessários para a salvação. Os sacramentos da Igreja Católica são necessários para alcançar a salvação, para alcançar a santidade. Em principal, a Eucaristia. Porque às vezes nós podemos olhar para a comunhão como algo para os mais velhos, para os santos, para a minha avó que vai para a missa todo domingo e não para mim. Isso é um pensamento totalmente errado. Nós devemos nos afastar desse pensamento, repudiá-lo. Porque a Eucaristia é o nosso próprio Deus. É Jesus Cristo, o Verbo encarnado, que está ali, presente na hóstia consagrada. Então a Igreja Católica olha para o jovem e apresenta esse ensinamento para que ele aprenda, tenha fé e viva de acordo e para este sacramento que é a Eucaristia. Porque nós vivemos da Eucaristia e para a Eucaristia. O corpo de Cristo é como o Sol no sistema solar. Se nós tiramos o Sol do sistema, os outros planetas entram em colapso. Se nós tiramos a Eucaristia da Igreja Católica, nós nos perdemos. Porque nós perdemos o corpo de Cristo, aquilo que deveria perpetuar até o fim dos tempos para a salvação do mundo inteiro. Na oração do Nova Geração, nós também temos o seguinte, que no amor à hóstia consagrada, a Virgem Maria e o Papa, estejamos preparados a testemunhar com destemor o simbolismo da tua cruz redentora. Amém. É a última parte da oração. Então nós devemos testemunhar a cruz de Cristo. Porque a cruz de Cristo não somente abriu a porta da salvação para nós, como também é a própria salvação. O que foi que Jesus disse aos seus discípulos e para nós? Aquele que quiser me seguir, renuncia a si mesmo e toma a tua cruz. Então nós devemos renunciar a nós mesmos. Nisso consiste o sacramento da confissão. Repudiar a minha vontade. Porque quando peco, é eu tomando a minha vontade como necessária na minha vida e repudiando a vontade de Deus. Carregar a cruz é eu imitar a Cristo. E como é que eu posso imitar a Cristo perfeitamente? Comungando do seu corpo, tendo Ele verdadeiramente dentro de mim. É assim que se testemunha a cruz de Cristo. Testemunhar a cruz de Cristo é testemunhar a passagem para a vida eterna, juntamente do nosso Deus. Então, nesse testemunho consiste também a defesa do nosso sacramento, do nosso maior sacramento, o sacramento da Eucaristia. Quantas vezes nós não vemos na internet vídeos de pessoas que pegam a hóstia consagrada e bandanizam, repudiam, jogam no chão, blasfemam? Quantas vezes nós não vemos isso? É nosso papel como católico comungarmos, mas também defender a nossa fé. Assim como os apóstolos. No início da igreja,
lá nos Atos dos Apóstolos, nós vemos que nós, naquele tempo, não tínhamos igrejas com altares, não tínhamos um teto sobre nossas cabeças. Às vezes, a assembleia, a missa era feita nas cavernas, na casa de alguém. A igreja vivia para a Eucaristia, em torno da Eucaristia. E hoje ainda nós vivemos assim. O que acontece é que às vezes nós esquecemos. E nós não podemos esquecer da Eucaristia. Principalmente nós jovens. Porque futuramente nós seremos os futuros sacerdotes. Quem sabe o futuro Papa. Quem sabe o futuro Papa não esteja assistindo esse vídeo aí. Então, se nós, como juventude, não tomarmos posse da Eucaristia como verdadeiramente a porta da minha salvação, o meu Deus, futuramente terão poucas pessoas que acreditarão. Terá um colapso na fé. Então é preciso, nós católicos, defender a todo custo, se preciso for, dar a nossa vida pela Eucaristia. Então é isso que Nova Geração quer ensinar nesse vídeo. Para toda a juventude, nesse mês do protagonismo juvenil. Lembrar que a Eucaristia é o nosso fundamento. Que Jesus Cristo é a pedra angular do altar. É o nosso sustento. A Eucaristia é o nosso tudo. Nós vivemos para ela. E se nós jovens não tomarmos posse disso, futuramente teremos grandes problemas. Porque nós somos a esperança da Igreja Católica. Então, logicamente, os próximos vídeos serão sobre a Virgem Maria, o Santo Padre, mas que desde já você possa acolher esse vídeo, não somente como um conteúdo partilhado no YouTube, mas realmente um ensinamento para a sua vida espiritual. Que Deus abençoe a cada um de nós e salve Maria Imaculada.